isso realmente traz para a parte de custo? Primeiro que a gente tem que ver onde essa mão de obra está alocada, em que setor. Tá? De repente, nós temos vários setores na produção. Nós temos setor de corte, nós temos setor de reparo, nós temos setor de qualidade, nós temos setor de manutenção. A primeira coisa que eu tenho que ver, qual o meu setor que demanda maior mão de obra? Vou começar a minha análise por aí. Tá? O dia é que ele realmente está empregando mais mão de obra. E como eu já falei para vocês, o custo ele não se reduz, se otimiza. Então, cuidado quando vocês forem usar isso nas análises, você, porque para a gente reduzir o custo, vai estar errado, tá? Você tem que trocar essa palavra redução por otimizar. Então, nós temos que perceber, pelo menos no trabalho de vocês, eu coloquei só 2 setores, né, para ficar bem mais fácil a análise, né? Mas tem indústria que tem vários setores, e os analistas eles trabalham em cada um setor. Por que esse setor está gastando mais hora do que esse aqui? Por que a hora desse setor é mais cara do que esse? Qual o grau de dificuldade no meu produto? Então, tudo isso nós temos que perceber. Tudo isso nós temos que ter essa percepção quanto à mão de obra alocada. Tá? Aí nós classificamos a mão de obra direta. A mão de obra direta é aquela que está realmente, diretamente ligada ao produto. Ou seja, é que está na confecção, é que está na aplicação direta ao meu produto. Então, esta é a minha mão de obra direta, quando ela está aplicada diretamente ao meu produto. Eu tenho que ter cuidado com isso. Tá? A mão de obra indireta é aquela que está no processo produtivo, ela está lá enfejada no processo produtivo, mas ela não faz parte da confecção. Por isso que ela não é mão de obra direta. Ela é algo à parte, mas que vai compor o meu custo, tá? Vai compor o meu CIF, tá? Diante disso que a gente está falando agora, como é que vocês conseguem observar uma mão de obra direta em vários setores? Diz aí, Sidney, como é que tu consegue perceber isso? Perdão, professor, formule a pergunta, que eu estava dando uma lida aqui Qual no... coisa teu volume de som aí? Alô? Só formule a pergunta novamente, porque eu estava dando atenção a Como ver é que que não você tem. vê a mão de obra direta? Como é que você poderia diferenciá-la se você for utilizar ela olhando por setores? Assim, na parte de produção da manufatura do produto mais tangível, eu diria que ela está mais direta do que vamos supor, a mão de obra ou as pessoas que ficam cuidando da parte da parte superficial, tipo o supervisor que está acompanhando as pessoas, que está Aonde o teu som, fiscalizando. Sidney? Alô, alô, tá melhor? Melhorou Alô, agora. melhorou? A mão de obra direta seria aquela que está mais ligada, que está ligada diretamente à manufatura do produto, à confecção em si, e a indireta na produção poderia ser um fiscal que está acompanhando essa produtividade, essa fabricação, no caso. Sim, sim. Agora, tipo assim, para termos de análise, que critério você levaria para poder analisar a quantidade de produção, horas, ou tempo? Que critério para poder diferenciar de um setor para outro? Talvez o tempo que demanda a execução de uma operação para outra, de um processo para outro. E também o valor, né, o custo dessa operação. Certo. Olha só, pessoal, bem colocado aí pelo Ciro. Simplesmente tempo, né? O quanto eu gasto naquela confecção lá, se eu estou produzindo boné. De repente, a produção do boné está levando 20 minutos. Será que esse tempo realmente é necessário 20 minutos? Não é tempo em excesso? Eu tenho que ver qual é a hora de produção desse boné. Né? Se a hora de produção... Diga assim, desculpa, só cortando. Inclusive, está até no seu trabalho, tem os 2 setores que o senhor colocou, tem um que é só a parte de qualidade, em que o custo da hora trabalhada é maior pelo um tempo menor de fabricação em relação ao primeiro setor, que é o de
o de manufatura, né, do produto. Tá bem detalhado no texto que o senhor passou da atividade. Certo. Então, olha só, então isso que a gente tem que estar bem atento, tá, meus queridos? Em qualquer trabalho que vocês peguem para analisar, a gente não tem que só analisar o valor da hora, né? Nós temos que começar a pensar a execução. Olha, uma vez eu peguei um trabalho na vida real mesmo, lá para fazer uma auditoria, e troca de óleo. E lá estava lá o troca de óleo, que o cara levou 7 horas para trocar o óleo. E a mão de obra, hora, era R$ 20. Olha só, o custo disso daí. 140. Só para trocar o óleo, sem material. Uma mão de obra, R$ 20 a hora. E o cara me leva 7 horas, foi canetada na certa. Tá? Mandei a oficina se justificar o porquê de tantas horas para um trabalho tão simples. Né? Aí tu pode dizer, mas professor, nós temos que ter esse conhecimento. Não, nós temos que ter uma noção. Né? Nós temos que ter, nós que trabalhamos com auditoria, nós temos que, peraí, como é que o cara vai trocar um óleo em 7 horas? Né? Inclusive, assim, até para ter uma métrica melhor, você poderia consultar em outras oficinas, qual é a média de hora para esse determinado serviço. E aí tu tem uma referência para poder justificar o valor e o tempo cobrado. Exatamente, né? Nós temos realmente ter essa mensuração, essa métrica, nós teremos que ter um trabalho igual, né? Da mesma característica, que tempo leva, a média de tempo. Né? Exatamente. Por exemplo, tem determinadas empresas aí que a máquina peça só para tampar as garrafas. Isso é um processo rápido, né? Que a própria máquina faz. Quer dizer, então quando a gente começa a trabalhar a mão de obra, nós temos que ver todos esses elementos, como é que eles estão funcionando, meus queridos, dentro do processo produtivo. Que, de repente, eu posso ter mão de obra ociosa ali. Né? De repente, um trabalho que me leva 40 minutos, o cara está executando em 2 horas. E eu estou pagando aquela mão de obra. E o que isso vai acarretar para o meu produto? Custo elevado. Né? Custo elevado. E se eleva o custo, o meu preço... O preço reduz. Exatamente. Teve lá um dos produtos, eu coloquei um negócio bem proposital, viu? Eu fiz uns cálculos lá que é para vocês poderem perceber custo e preço de vendas. Para vocês perceberem muitos produtos. Tá? Foi feita a precificação. Foi feita preço de vendas. Não diz isso, deixa para a discussão da tarde. Quer dizer, então quando a gente começa a trabalhar isso, a gente começa a pensar, como o Sidney falou bem agora, nesta métrica, tem que pegar comparações, tá? De outros elementos, de outras características iguais, para eu poder comparar isso, para ver como é que está funcionando. Né? De repente, olha só, uma empresa que trabalha por produção em série. Olha só, isso é muito arriscado, a gente poder fazer análise de horas. Eu tenho que ver se a máquina realmente ela produz isso, ela está capacitada para isso. Por exemplo, uma batedeira de açaí. Quanto tempo vocês acham que ela leva para bater lá aquela medida de açaí? Vocês têm alguma noção assim? Já perceberam? Ao ir comprar? E aí, Francisco, já percebeu isso? A máquina de açaí, quanto tempo ela leva para bater lá o açaí? Professor, eu acho que é uns 15 a 20 minutos. Ela bate. Acredito que é por aí mesmo. Bem rápido o processo, não demora tanto assim. Exatamente. Acho 15 minutos, né? Mais ou menos. 15 a 20 minutos, né? Nessa faixa. Quer dizer, a gente tem que ver daquilo ali quanto ela consegue produzir de litros. Né? Quanto ela consegue produzir de litros. Né? Aí a gente tem que pensar. Diga assim, Desculpa, estou interrompendo aí de novo. Deixa eu lhe dizer, nesse processo todo, né, custo de tempo para execução, no caso, horas de trabalho, a empresa também tem que analisar a possibilidade até de automação de algumas áreas ou de alguns serviços, se vier a contribuir para a redução do custo dela, né? E aí aumenta a margem de contribuição
diminui o ponto de equilíbrio e, por consequência, aumenta o lucro. Exatamente, né? Então, tudo isso são critérios de análise, né? Por isso que eu deixei nós trabalharmos no nosso trabalho, a gente não vai nem entrar no mérito de preço de vendas. A gente vai entrar nesse mérito lá de margem de contribuição, ponto de equilíbrio e custo. Né? Exatamente. A gente começa a perceber, por exemplo, o cara que vende o bombom lá na porta das faculdades, na porta do cinema, das festas. Ele, em nenhum momento ele agrega o valor da hora dele trabalhada. Nenhum deles, pessoal. Nenhum momento. Ele quer saber, se ele levou R$ 20 de bombons e ele voltar para casa com R$ 30 a mais, e diz que ele ali foi o lucro dele. Eu trouxe R$ 20, estou voltando com 50. Meu lucro. Mas aí ele não está vendo o tempo que ele desperdiçou para ficar ali parado. Quanto é uma hora dele parada, ele ali, só para ficar atendendo o pessoal, vendendo o cigarro dele, vendendo o bombom e tudo mais. O transporte, a logística dele. Né? Então, tudo isso nós temos que saber agregar valor. Porque às vezes o cara diz, não tem uma quentinha. O cara diz, olha, é R$ 12 a quentinha. Né? Mas aí, como é que ele chegou nesses R$ 12? Fez uma pesquisa? Né? Mas a gente tem que perceber que esses R$ 12, às vezes, ele pode estar no prejuízo. Né? E se ele for agregar valor realmente, quanto custa, quanto é cada material, mão de obra, tempo, ele pode estar no prejuízo. Então, quando a gente começa a analisar esse critério da mão de obra, a gente começa a pensar como é que isso funciona, então não é tão simples assim. Imagine uma indústria que tem encargos, né? Que tem FGTS, que tem 13º, que tem projeção de férias, que tem INSS, que tem vale alimentação, que tem vale transporte. Tudo isso, se for relacionado à mão de obra, ela é custo. Né? Aí nós temos que desmembrar. Nós temos que desmembrar. Tudo isso é custo. Aí nós temos que pensar, como é que funciona? Professor, isso é na muñeca? Não, tem software que calcula isso. Bacana. Mas você tem que saber, porque a máquina erra. Tá? Imagine uma folha do Estado, né? Uma SEAD, uma Secretaria de Administração, cuidando de todos os servidores do Estado. Isso é um erro. Um erro é fatal. Né? Um erro é fatal. Quer dizer, então, tudo isso são sistemas, claro, que vão nos ajudar, que vão nos dar esses parâmetros, como o Sidney falou aí, para a gente poder fazer essa métrica, para a gente poder analisar. Então, quando a gente fala em mão de obra, não é só a gente olhar aquela parte lá, hora trabalhada vezes o valor da hora. Nós temos que pensar também em projeção de tempo. Espera aí, mas será que para eu produzir esse produto, eu vou levar tudo isso de tempo? Né? Eu peguei um exemplo rápido aí com vocês da máquina de açaí. Era a média que eu esperava escutar de vocês, de 15 a 20 minutos. Perfeito. Tá? Excelente. Então, quando a gente começa a pensar assim, quando a gente começa a projetar essa ideia, mas espera aí, será que isso realmente leva esse tempo para a produção? Né? E por que será que esta hora está cotada nesse valor? Será que vale mesmo R$ 9,20? Né? Será que o grau de dificuldade de execução vale isso? Né? Pega o teu salário, quando tiver um tempinho aí, divide pela hora padrão, que são 220 horas de mensagem. E vê quanto é a tua hora trabalhada. Vai começar a pensar, será que eu valho isso? A minha hora trabalhada na empresa onde eu estou é isso aqui? Né? De repente, alguns dos senhores vai dar uma hora bacana, vai dar R$ 120, 130. De repente, alguns dos senhores vai dar 25, 26, 32. Aí tu vai pensar, caramba, olha quanto vale a minha mão de obra. Olha quanto vale meu esforço físico. Né? Olha quanto é o meu custo para a empresa. Então, tudo isso nós temos que saber analisar e realmente fazer essa pergunta, né? Será que esse trabalho realmente vale esse quantitativo de valor? Será que esse valor agrega? Então, isso que eu quero que vocês comecem a pensar para vocês poderem debater isso à tarde. Né? Esse grau de dificuldade, essa característica.
Se realmente isso condiz com a realidade do produto. De repente, o cara que trabalha lá no setor de corte, vamos imaginar aí uma malharia. De repente, a hora dele está mais valorizada que o cara que está lá na máquina costurando. Né? Aí, de repente, peraí, fazer essa pergunta. Por quê? Não desmerecendo o trabalho do cara. Mas em termos técnicos, por que a hora dele está maior? Né? Tem que pensar nisso. De repente, ele pode, num corte, ele danifica uma matéria-prima, não tem mais jeito. Né? Tem que começar a pensar nisso. Porque na hora que ela for costurar lá, de repente, quando ela fechar a peça, pode não ser o tamanho que se pensou. Mas, de repente, aquela peça vai servir para qualquer outro tipo de pessoa. Então, tudo isso, meus queridos, nós temos que começar